Bom dia, sou Cláudia Bock e estamos mais uma vez aqui na TV ABCD apresentando o nosso programa Log Comex, que vai à hora ao vivo todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, trazendo assuntos relevantes para a área de comércio exterior, logística, economia e afins. Agradeço a participação de todos os telenautas que têm muito contribuído aqui para a realização do nosso programa. Encaminhem as suas perguntas, continuem colaborando, que nós agradecemos muito a audiência de vocês. E hoje aqui nos nossos estúdios nós estamos recebendo um convidado que é o senhor Edmar Luiz, que hoje ele traz aqui algumas novidades para nós. E eu gostaria de primeiramente, Edmar, agradecer a sua presença, agradecer por ter aceito aqui o nosso convite. Nós sabemos que hoje todo mundo tem uma agenda muito apertada, né? E numa sexta-feira, nesse horário próximo ao almoço, nós sabemos que existe uma dificuldade muito grande das pessoas conseguirem atender o nosso convite. Então, primeiramente, muito obrigada pela sua presença. E eu gostaria já que você se apresentasse para o nosso telenauta, que você falasse um pouco sobre a sua formação acadêmica e depois da sua trajetória profissional, por gentileza. Pois não. Bom, bom dia a todos, bom dia, Cláudia, bom dia, telenautas. É uma honra aqui, agradeço o convite e agradeço a produção. Bom, é sempre importante trazermos aí expectativas e colocações novas nesse mercado, né? A minha formação, eu sou engenheiro industrial. Fui formado na Faculdade de Engenharia de São Paulo, na FESP, nos anos 80. Tenho especialização em gestão de pessoas. Sempre tive uma trajetória voltada à área técnica, né? Fui professor, trabalhei inicialmente na General Electric, depois fui para a Brasilite, sempre trabalhando em engenharia industrial, na área industrial, de gestão industrial. Depois disso entrei no mercado de autopeças, no qual estou até hoje, e nesse mercado estou aí há cerca de quase 30 anos trabalhando em diversas empresas de autopeças. Passei basicamente no mercado, no segmento de acabamento interno de veículos, mas também entre 2006 e 2008 eu fui consultor e fui um diretor de uma empresa de logística, que era o Grupo Grande ABC Logística, no qual eu fui diretor corporativo, uma empresa que tinha, um grupo que tinha 7 empresas, quase 3.000 funcionários, e que em 2008 foi incorporado pela Júlio Simões Logística. Então, basicamente, essa é a minha trajetória profissional e minha formação. Tá certo. Você ainda atua como professor, Edmar? Não atuo mais como professor, isso eu abandonei início e final dos anos 80, 90. Certo. E eu fui informada de que você recentemente lançou um livro também, A Fraternidade Empresarial. Eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso, porque tem até uma historinha interessante a respeito do nome. Sim. Né, no seu livro. Você não usa, na realidade, o seu nome, mas um codinome. Um codinome, exatamente. Esse livro é um compêndio de algumas observações que eu fiz ao longo da minha trajetória profissional, porque, assim, mesmo trabalhando em área técnica, a teoria é fácil da gente compreender, nós temos hoje diversos níveis de informação, né? E o difícil é fazer com que as pessoas façam. Então, observando um pouco outros gestores, observando as equipes em que eu geri, em culturas diferentes de empresas, eu fui consultor durante 7 anos, tive 14 empresas clientes fixas. Então, a gente foi observando e fazendo uma série de anotações com relação a algumas questões essenciais do ser humano. Então, o título desse livro, Fraternidade Empresarial, esse livro foi lançado através do Amazon.com e no Google eBooks. Então, a editora achou por bem que a gente usasse um codinome, que é Randzio Nambida, que é o meu nome ao contrário, na verdade. Esse livro estará sendo lançado agora no mercado nacional, já está sendo lançado com o meu nome original. Eu já venho divulgando esse livro através de palestras em indústrias e através de consultoria. Na verdade, trata-se de uma nova doutrina. Os métodos administrativos são muitos, né? Nós temos aí Lean Manufacturing, Lean Organization, temos ISO, tudo aquilo que nós sabemos, mas assim,
O que falta é fazer com que as pessoas realizem e se sintam felizes em seu ambiente de trabalho. Então eu reuni nesses anos alguns aspectos importantes que são assim traduzidos em 3 pilares essenciais que eu notei ao longo desses anos. E o que eu chamo de sabedoria, vontade e poder, que é o conhecimento sobre aquilo que se faz, o domínio que é necessário para transmitir para a sua equipe, para dar segurança, para ser participativo, que isso representa a sabedoria, a vontade que move tudo, move o mundo, nos trouxe até aqui a toda evolução tecnológica e certamente nos fará crescer, e o poder que não é o poder aquele que encontramos na empresa, né? Que a empresa tem já a estrutura piramidal e esse poder ele sempre se traduz no poder pela coação, né? O poder coercitivo. Não é desse que nós falamos de poder ordenador, onde se equilibra a justiça, onde se tem harmonia entre as equipes, onde tem o poder do talento, da persuasão, onde nós tentamos desenvolver o potencial do ser humano. Então, basicamente, esse livro ele é mais doutrinário, trazendo alguns aspectos filosóficos, resgatando a essência dos seres humanos. Porque nós notamos que sejam empresários, sejam gestores ou até mesmo os funcionários, o nível de insatisfação, independente de questões salariais, acaba sendo grande na empresa, né? A insatisfação dos proprietários, dos acionistas com relação ao rendimento da empresa, dos seus gestores, a insatisfação dos gestores com relação à sua supervisão, né, as diretrizes da empresa e os seus subordinados que não conseguem conquistar muitas vezes isso. E o que falta nisso tudo? Falta esse resgate. Ontem, por exemplo, eu acabei ouvindo, e coincidentemente, né, antes da entrevista, o Dalai Lama esteve aqui em São Paulo fazendo uma palestra fechada para alguns empresários da Fiesp. E ele falava exatamente, eu vi a síntese da sua palestra, e ele falava exatamente disso, de um resgate às condições onde haja satisfação no trabalho, onde as pessoas possam se sentir um pouco mais felizes naquilo que faz, onde haja uma transparência, né? Porque nós notamos que assim, existe 3 questões básicas nos seres humanos, né? O ser, o ter e o parecer, né? E muitas vezes hoje encontramos profissionais que querem demonstrar determinadas coisas, mas não conseguem conquistar a sua equipe e fomentar dentro da sua equipe essa participação evolutiva por conta de ilusões, de questões que ele acaba não sedimentando em si. Então, todo líder, todo gestor, ele é um exemplo para a sua equipe. Então, o livro trata disso, de falar de coisas essenciais dos seres humanos e tentar dar uma visão humanística dentro da concepção da empresa. Porque o que é uma empresa? Uma empresa é uma comunidade de pessoas, de culturas diferentes, de formações acadêmicas diferentes, em que é um corpo vivo, é um corpo coletivo, vivo, que está em harmonia ou em desarmonia, como todos nós. Então, nós temos que tratar isso dessa forma para tentar levar uma condição harmônica. É claro que não é fácil, né? Mas é uma nova dinâmica que se traz aí para o ramo empresarial, para a gestão de empresa. Certo. Nesse caminho aí, né, nesse foco do seu livro e puxando a sardinha para a questão da logística, né? Sim. Então, as empresas, elas estão preparadas para capacitar as pessoas, para tirar delas o melhor que elas têm a oferecer na parte de competências, habilidades, elas estão preparadas para isso? Você acredita que hoje os gestores de RH, né, que ao meu ver eles seriam as pessoas mais responsáveis por primeiro estar orientando os gestores das outras áreas, para que eles realmente lhe passassem o perfil adequado do seu funcionário, né, do seu colaborador, e que dessa maneira ele pudesse, gestor do RH, fazer uma seleção mais aprimorada e também capacitar de uma maneira mais focada dentro do business da empresa. Você acha que hoje isso já funciona dessa maneira? Não, olha, eu acho que funciona em parte. É claro que existem grandes organizações que têm essa visão. Mas, assim, nas palestras que eu tenho realizado, muitos profissionais são os profissionais de RH. E as perguntas são todas essas, da dificuldade que eles têm de implementar e de fazer com que os seus superiores entendam que é necessária uma capacitação e um fomento maior a essas questões que às vezes fogem ao objetivo principal da empresa. Então é claro que dentro de uma organização que visa lucro, as empresas estão
dispostas e todo o empenho, né, e todo o seu tempo é voltado aos resultados, aos recursos, aquilo que ela dispõe e busca no mercado como objetivo, como sua missão, etc. Mas eu vejo assim, que os profissionais de RH precisam ousar um pouco mais. Nós vivemos, às vezes, em muitas organizações, é claro que eu não estou falando de todas, mas um pouco da experiência que eu vivi, de uma mesmice, daquilo que se traz, de modismos. Então, existe uma nova técnica, um novo sistema administrativo, e nós vamos tentar trazê-lo aqui para a empresa como se fosse, né, a salvação para o dia seguinte, tentando envolver as pessoas. Mas nós não lidamos com os profissionais, e logística é muito dinâmica, né? Nós, basicamente, aquelas empresas que estão envolvidas com logística, trabalham, não diria nem 24, a gente fala 48 horas por dia, né? Por conta de toda a necessidade. Como eu atuei mais ligado ao ramo de autopeças, a logística ela tem uma velocidade e uma pressão muito grande por conta de todo o aspecto e da alta tecnologia que envolve a indústria de automobilística, né? E além das dificuldades dos recursos que nós dispomos nas vias de acesso e tudo mais. Então, o profissional, eu vejo no ramo de transporte, por exemplo, hoje existe uma carência muito grande de motoristas. Mas eu diria assim, que existem as escolas que estão, como o Senat, que estão capacitando motoristas, existem as grandes empresas de transporte que capacitam os seus motoristas para uma nova condição, mas eu vejo que falta um pouco com relação aos gestores de RH essa informação e essa ousadia de buscar novas técnicas, de fomentar algo diferenciado, não só olhando a questão de carreira, de perfil acadêmico, etc. Também isso porque é necessário um mínimo de condição de educação. Mas acho que muito ainda falta para isso, né? A maioria das empresas, e principalmente do ramo de transporte de carga, elas vieram de empresas pequenas. E elas acabam, mesmo as grandes, acabam fazendo parcerias com empresas pequenas. Essas empresas são aqueles profissionais que criaram uma empresa que acabou crescendo, hoje são pequenas ou médias, mas prestam serviços para grandes empresas, justamente no nosso mercado aqui do Grande ABC, que está muito ligado a toda a cadeia de autopeças e automobilística. Então, e o segmento de terceiros é muito grande, né? É muito grande, exatamente. Então falta essa capacitação. É muito fácil terceirizar agregados na área sem prepará-los para isso, né? Desde a questão de postura, de conduta, de vestimenta para enfrentar um grande cliente que espera um visual diferenciado, uma imagem diferente, até as questões próprias da gestão do dia a dia, do incentivo, etc. Não é só com questões de plano de carreira, etc., isso também é importante, que nós vamos fomentar e fazer com que haja um maior interesse para um retorno, como eu estava dizendo, a capacitação de motoristas. Hoje um motorista, ele carrega um caminhão caríssimo, com uma carga valiosa, certo? Com uma tecnologia embarcada que é fantástica e muitas vezes não está preparado para isso. Então, é claro que houve nesses anos uma dificuldade, porque todos os ex-motoristas ou ainda motoristas preferiram que seus filhos estudassem outros mercados, houve uma certa marginalização, mas eu vejo isso de uma forma geral, que principalmente no ramo logística é necessário um maior investimento. Até porque eu acho que toda a indústria logística ela vem crescendo muito nos últimos anos, né? A sua importância ficou maior, né, em relação a toda a cadeia de fornecimento, seja de diversos ramos, mas é isso, né? Faremos um rápido intervalo e voltamos aqui com esse assunto, que eu vou perguntar mais alguma coisa aí a respeito dos motoristas de caminhão, ou seja, basta ter a carteira especial e saber dirigir que já está capacitado? Não é bem assim, né? Vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Obrigada. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva.
A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Vimbratel, a TV por assinatura para toda a família. Os melhores canais pelo melhor preço. Assine agora mesmo por apenas R$ 54,90 por mês durante 12 meses. E você ainda leva os canais Telecine por 30 dias. Isso mesmo, apenas R$ 54,90 por mês e canais Telecine por 30 dias. E tem mais, ligando agora, adesão grátis. Ligue para o número que está em sua TV e assine via Embratel. A TV por assinatura para toda a família. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes, faz movimentações cadastrais e reembolsos, entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje recebendo o nosso entrevistado Edmar Luiz, que também é sócio proprietário da WEA Consultores Associados. Exatamente. É isso? Eu quero que você fale um pouquinho da sua empresa também. Mas vamos voltar naquela parte, antes do intervalo, que você estava falando sobre a capacitação dos motoristas. E você citou até a questão de que hoje os motoristas, né, os caminhoneiros resolveram investir na educação dos filhos. Isso, exatamente. Né? Então todos estudaram, muitos viraram doutores, e é uma categoria que ela está ficando realmente comprometida. E escassa. E escassa, né? Porque todos nós sabemos qual o grau de risco, né, dessa profissão, risco em todos os sentidos, né? Da saúde, da violência, da segurança. Então, esses caminhoneiros mais antigos aí resolveram investir na formação dos seus filhos. Mas se esquece também que você pode realmente ser um bom motorista, um bom caminhoneiro, tendo também uma boa educação, um bom preparo, né, sendo preparado para isso. Queria que você falasse sobre esses sindicatos, associações que fazem esse tipo de trabalho, oferecem cursos de formação. Quem são eles? Que tipo de curso que é dado, né? Principalmente para terceiros. Que você tinha falado assim, os terceiros eles têm que, de certa forma, né, vestir a camisa da empresa que eles estão representando. Né? Então, como é que isso é feito? Como é que funciona essa relação aí do motorista, do caminhoneiro, e aonde ele pode
estar se aprimorando. Hoje nós vemos também que ele não pode só simplesmente entrar no caminhão e sair dirigindo, né? Sim. Hoje, o caminhão de hoje ele é totalmente diferente de um caminhão de 20 anos atrás. Exatamente. Né? No outro dia eu tive a oportunidade de entrar na boleia de um caminhão e ver que é um supercomputador que você tem ali a bordo. Quer dizer, então o cara ele tem que realmente se capacitar, inclusive para dirigir esses novos caminhões, né? Isso, exatamente. Bom, entre as instituições existentes aqui no grande ABC e em vários pontos no Brasil, nós temos o SENAT, que existe um posto onde o caminhoneiro pode se associar, fica em Santo André. Existe também o CETRANS, que é o Sindicato das Empresas de Transporte do Grande ABC, mas que ministra cursos para quaisquer profissionais do ramo de transportes, sejam motoristas, empresários, enfim, gestores, né? Com relação aos cursos, existem muitos cursos específicos, treinamentos específicos, não só nas questões de procedimento, de ISO, daquilo que ele precisa conhecer, mas também com relação a rastreamento, né? As questões, porque hoje o motorista ele tem que ser localizado, ele tem um tempo, ele tem um tempo para chegada, né, que é aquilo que lhe é cobrado, e nós temos o trânsito impedindo tudo isso. Então existe hoje diversos sistemas para rastreamento desses veículos, e ele tem que conhecer e tem que passar essas informações de tempo em tempo. Existem as questões de segurança da carga que ele transporta, se é uma carga química ou não, que ele pode se aperfeiçoar com cursos específicos de materiais tóxicos, radioativos, materiais químicos que são lesivos, enfim. A questão de segurança no trânsito. É MOB, né? MOP, né? Exatamente. Para operar conhecer quais são as placas, aquilo que ele tem de sinalização, tudo isso é importante para que ele conheça. Que ele tem que carregar, que ele está sujeito à legislação de trânsito, ele pode ser parado, então tudo isso ele tem que conhecer. Tem que saber segregar, caso tenha algum tipo de vazamento. Qual é o plano de contingência, aquilo que ele deve, a quem ele deve chamar, tudo isso ele tem que conhecer. E também as questões de segurança no trânsito, a segurança passiva, preventiva, uma dirigibilidade preventiva, porque os acidentes são muitos, né? Ontem vimos aí na Imigrantes um acidente terrível. Exatamente, eu até ia comentar isso com você, né? O número de veículos envolvidos, exatamente. Um caminhão, inclusive, né, que pegou fogo com carga inflamável. Exatamente. Né? O risco ali foi grande. Tamanho para que nós não tivéssemos uma desgraça ainda maior. Maior, exatamente. E isso é o exemplo da necessidade de aculturamento e de preparo de todos esses motoristas, porque ele é o primeiro se não ajudar a si próprio dentro no incidente, ou o seu parceiro, aqueles que estão próximos a ele. Então, hoje existe essa necessidade de busca de aperfeiçoamento contínuo, mas assim, falando do outro lado, existe uma valorização também muito grande com relação ao motorista. Hoje um motorista carreteiro ele pode ganhar relativamente bem, certo? Então, se houve um certo momento em que houve um desestímulo para essa função, ao contrário, hoje existe um resgate, mas eles têm que estar mais preparados para isso. Não basta mais o motorista, como você disse, dirigir, achar que é tudo fácil, e ele tem uma série de informações que devem ser passadas ao longo do seu trajeto, né? E ele precisa estar preparado para isso, ao chegar no destino, enfim, toda a questão de segurança envolvida com a carga, porque hoje um caminhão carrega cada vez mais volume e peso, e a carga certamente tem um valor agregado muito grande, e que ele é o único responsável, além de todo aparato que está ao seu redor, mas ele é o primeiro responsável por todo aquilo que ele transporta. Exatamente. Edmar, eu queria pegar um pouquinho da tua experiência de logística na indústria automobilística, para nós falarmos o seguinte: se o mercado ele está receptivo para promover os serviços de logística interna nas fábricas? Eu acredito assim. Nós, na empresa que eu trabalhei alguns anos atrás, nós tínhamos uma das empresas do grupo, ela era especializada na logística de fábrica interna. Fazíamos isso na planta da Volkswagen de Taubaté e de São Carlos, na fábrica de motores, onde toda a movimentação de materiais, toda a operação de equipamentos acessórios, que são as empilhadeiras e de movimentação de carga, era realizado
por essas empresas. Então, hoje, existe uma questão que até mesmo os fornecedores, os subfornecedores, estão hoje mais preparados para essa terceirização. O que ocorre é a questão sindical, né? Que existe sempre uma disputa, porque eu acho que uma empresa ela deve sempre focar aquilo que é a sua especialidade. Então, uma empresa de autopeças, ela deve focar o seu negócio principal. E se ela tiver condições de terceirizar a questão logística, passe para aquele que tem o know-how, que tem todo uma experiência, né, e um histórico de mercado que possa auxiliá-los. Nós temos percebido que muitas empresas, as grandes empresas, as montadoras, elas recebem os seus terceiros dentro da sua própria planta, inclusive, né? Exatamente. Então, não só. Hoje, a indústria automobilística, o terceiro ele é responsável, a empresa logística até mesmo para o ponto de entrega, muitas vezes é responsável também pela continuidade da entrega da sua peça, da autopeça, até o ponto de montagem. Muitas vezes isso já ocorre. Por quê? Porque o foco da indústria automobilística é montar veículos, certo? Então, tudo aquilo que não agrega valor, eles estão terceirizando. E hoje, um fornecedor ou subcontratando uma empresa especializada, os requerimentos são cada vez maiores. E por isso, eu acho que existe um campo enorme para isso, né? Vejo que isso vai crescer muito no Brasil. Eu tenho uma pergunta aqui do Felipe, obrigado pelo encaminhamento da pergunta, Felipe, que ainda ele faz uma pergunta em relação ao que nós estávamos discutindo ontem sobre a formação do motorista, né? Sim. Você já respondeu, mas eu gostaria que você falasse para o Felipe novamente. Ele quer saber se os sindicatos ajudam e se existe algum sindicato para isso, para a formação dos profissionais. Sim, eu já comentei, sim, Felipe, e ajudam. Hoje estão muito sensíveis a essa questão e existe, como eu falei, o CETRANS e o SESC-SENAT, que é uma entidade específica para onde o motorista deve se associar a essa. Ele paga uma taxa ínfima e ele tem não só atividades de lazer e também serviço odontológico, existe todo um amparo a ele também, serviços médicos, oftalmos, etc. Mas ele tem lá uma série de cursos que são ministrados por consultores, que são especializados em cada uma das suas matérias, e ele pode ali se aperfeiçoar. Então, hoje existe disponibilidade, só depende do motorista querer buscar esse conhecimento e esse aperfeiçoamento. Eu acho que você já começou a responder, mas qual seria o papel da logística na descentralização das indústrias automobilísticas, né? Você acabou de falar que eles vão se dedicar ao business dele, que é a montagem de veículos, né? E nós percebemos que ao longo dos anos isso foi acontecendo, tanto é que elas deixaram de ser indústrias, né, indústria automobilística para virar uma montadora. Exatamente. Né? Então você mudou toda essa característica, né? Quando nós trouxemos essas indústrias para cá, era para gerar muito emprego, né? Para ter uma verticalização dos seus processos. Exatamente. Né? E agora o que nós vimos foi a reengenharia, né? O achatamento, a terceirização. Como é que você vê isso para os próximos anos? Então, há cerca de 20 e poucos dias atrás, eu participei justamente de um seminário onde foi promovido pela Fiat, em que o diretor de logística da Fiat falava sobre o aspecto de descentralização. Não só descentralização dos serviços logísticos, mas também de estado, de mudança para outros estados. A Fiat está montando uma nova planta em Recife, na cidade de Goiânia. A cidade é de Goiânia, mas fica nos arredores de Recife, lá em Pernambuco. E ela está buscando parceiros e as indústrias satélite. A Fiat tem essa característica de montar, por conta até da distância, que aqueles principais fornecedores estejam localizados próximo a ela por uma questão de custo e, obviamente, de melhor acesso, né, de ganhar tempo, enfim, de transit time, uma série de questões. E justamente a grande preocupação desses empresários e das dirigentes da indústria de montadoras é exatamente isso. Por quê? Porque nós estamos vendo que o eixo Rio, São Paulo e Paraná cresceu muito, outras indústrias virão. Fala-se, por exemplo, esse mercado vai crescer muito. Em 2020 faremos cerca de 6 milhões de veículos ano e teremos cerca de 20 montadoras, sejam de veículos de passeio, pesados e leves. Me deu até um arrepio agora esses números, né? Porque do jeito que a coisa vai, né? Eu já levei hoje aqui
para andar 5 quilômetros, 45 minutos. Então, para 5 quilômetros. Então, com mais todo esse despejo de novos veículos, com mais montadoras, obviamente que uma parte dessa produção acaba até sendo destinada à exportação. Exatamente. Mas é muita coisa. E a descentralização visa exatamente facilitar a exportação para o porto que está sendo construído lá na zona no estado de Pernambuco, e que também certamente haverá um crescimento de renda nesses locais. Então, existe também um novo polo de vendas, um novo mercado que surge para o Norte e Nordeste, onde há um crescimento, e certamente o Brasil vai crescer muito nesses próximos anos. Mas os fornecedores, as empresas de autopeças e toda a cadeia logística têm que acompanhar esse processo, né? Estar disposta a implantar em outros estados, em outras cidades, seus postos avançados para que possam acompanhar. Porque a logística hoje da indústria de autopeças ela é muito pesada no sentido de todas as especificações que são necessárias. Ao tempo de entrega, ao sequenciamento de lote, da peça que tem que ser montada em determinado local, em determinada hora. E quem é o expert nisso? O expert nisso é a empresa logística e não o fornecedor. Então, ao passarmos, né, a grande preocupação das montadoras é que, ao sairmos do estado, desse eixo onde já temos problemas, mas é necessário essa descentralização, a formação e a capacitação das pessoas para as novas regiões. Porque certamente, no início, muitos profissionais daqui irão para lá, para fomentar isso. Mas será necessário que os profissionais da própria região comecem a participar. Então, voltando a essa questão que estávamos falando da preparação e da gestão, tudo acaba voltando na capacitação de pessoas, né? Hoje nós temos muitas universidades, né? E hoje existe uma facilidade muito maior do que no meu tempo, e certamente esses talentos, novos talentos, terão aí uma grande oportunidade aí de crescimento, né? Nós já falamos um pouquinho aí da questão de sindicato, em relação à preparação e tal. Mas o que os sindicatos, né, como é que eles veem essa relação dos terceiros, né, da terceirização na logística? Existe algum tipo de impasse? É uma relação fácil, harmoniosa? Como é que é? Não é uma relação fácil, né? É uma relação difícil porque, por exemplo, nós temos o sindicato que abarca uma série de empresas terceirizadas, desde limpeza, as questões de escritório, questão de manutenção, e esses sindicatos acabam aglutinando todos esses profissionais. Então, eles têm os seus interesses, né? Os seus interesses da categoria, os seus interesses partidários, enfim. E é óbvio que o sindicato, que é o principal da categoria em que a empresa se encontra, num processo de terceirização, ele é contra porque ele vai perder, né, aqueles associados, certo? Então, existe uma dificuldade muito grande, mas isso tem evoluído muito nos últimos anos. Eu acho que tudo é questão de negociação, de bom senso, de visão futura, certo? Existe espaço para todos. Talvez esses dilemas que nós encontramos são pontuais, mas não é fácil a relação. Eu vi, na minha trajetória, muitos problemas desse tipo com relação a discussões e brigas sindicais do sindicato de metalúrgicos, com o sindicato de prestadores de serviço, que é o Sindipres, e essas questões têm evoluído, mas acho que os dirigentes sindicais precisam entender um pouco mais que o Brasil precisa evoluir e que existe espaço para todos. Mas não é fácil. Com certeza, né? Nós temos aqui mais algumas perguntas dos nossos internautas. Adriana, ela pergunta o seguinte: com esses novos eventos, o Brasil tem condições, né? Está preparado? Eu vou emendar, inclusive, uma outra pergunta aqui, que é da Luana. A Luana, ela pergunta o seguinte: você acha que o Brasil consegue algum dia ter solução para o transporte? Tem mais uma questão aqui, mas eu vou ler para você. Após o nosso intervalo, a gente faz um pacote para responder aqui as questões dos nossos telenautas. Fiquem conosco, mandem as suas perguntas, voltamos já. Obrigada. A mágica nos faz sonhar. E através deste sonho, a
amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil. São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Brasil Humano. Tudo que está dando certo e que ninguém vê será tratado por especialistas no 4º Congresso de Recursos Humanos do ABC. Stephen Canes, Lala de Heisling, Ricardo Amorim, professor Luiz Marins, Mauro Miyaguchi e professora Paulette de Mello farão a cena. Venha participar nos dias 6 e 7 de outubro no Senforp, em São Bernardo do Campo. Informações: www.agrh.com.br ou pelos fones 4976-1186 e 3907-2453. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Venha conhecer a melhor escola de equitação de São Paulo. Oferecemos excelência profissional para capacitar atletas de todas as idades. Levamos até você um ambiente familiar repleto de conforto e comodidade. Garantimos cuidados e carinho especiais para nossos cavalos. Agende uma visita através do telefone 011 4396 3004. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Steroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Steroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Steroc. Explore a qualidade. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje recebendo o senhor Edmar Luiz, que está conversando conosco aqui, além do livro dele, Fraternidade Empresarial, também sobre as questões ligadas à logística, a parte de terceirização e também a parte da infraestrutura do país, né? E aí, Edmar, eu falei para você no bloco anterior que nós tínhamos algumas questões aqui e é gozado que elas vêm de encontro a outra pergunta que eu ia fazer para você. Certo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler tudo, né? Vou passar todas as questões e você faz um pacotão de resposta aí para o nosso telenauta. A minha pergunta primeira é a seguinte: como você vê a participação de entidades públicas governamentais, né, na criação da infraestrutura, rodovias, rodoanéis, com relação ao crescimento previsto para o país? Nós sabemos aí que teve o PAC 1, tem o PAC 2, né? E eu aproveito aqui a pergunta do nosso telenauta, que cita o PAC também. A Luara fala o seguinte: toda vez que o governo federal apresenta a prestação de contas do PAC, causa um reboliço na imprensa.
né? A gente vê que realmente existem muitas críticas, né? Porque o que ainda não foi feito. Aí ela continua aqui. Como regra, a imprensa tem esse olhar, né? Que dá mais destaque para o que falta, não para o que foi feito. Sim. Ele sempre olha para a parte vazia do copo. Gostei aqui do comparativo, viu, Lara? E é verdade, né? Isso é verdade. Nós sabemos o que ainda não está pronto, mas o que está pronto, eu acredito que a maioria das pessoas ainda não tenha sabe, esse conhecimento, porque a ênfase é realmente no que não foi feito, né? E a Adriana, ela está no mesmo ritmo aí da conversa e pergunta se o Brasil ele está preparado para esses novos eventos. Então, essas 3 questões aí, queria que você reunisse e fizesse aí a sua análise. Ok. Bom, eu vejo assim, essa é lógico uma opinião particular, mas eu sou um positivista, né? A gente que tem um pouco mais de experiência, de vivência, sabe o quanto o Brasil mudou nos últimos anos, né? E eu vejo que a gente sempre, houve uma fase da nossa história em que sempre dependemos de questões políticas. E de alguns anos para cá, a indústria privada ela se desvinculou das questões públicas. Então, a indústria privada que tem alavancado esse país e que tem ousado em muitas questões de investimento próprio e faz com que o poder público venha atrás. Nós vimos isso, inclusive, na questão da malha ferroviária. Exatamente. Né? Então, assim, o que eu vejo de importante é exatamente citando aquilo que eu falei na questão anterior. A indústria automobilística está se descentralizando, certo? Mas foi até uma pergunta que eu fiz ao diretor de logística da Fiat. E ele me respondeu o seguinte, falou, olha, a gente sabe que o poder público deveria fazer muito mais como faz em outros países. Mas, infelizmente, cada país tem a sua cultura e nós sabemos que aqui deixa a desejar. Porém, nós, na indústria automobilística, achamos que temos que fazer. E as pessoas irão atrás, as empresas irão atrás e o próprio poder público irá atrás. Então, a gente tem que ousar fazer essas mudanças que são necessárias para o país e para o bem da própria empresa. E nós temos a certeza de que o Brasil ele é flexível, o povo consegue até em pouco tempo sobrepujar essas questões. Temos as questões que nós sabemos que não são de hoje, né, que acabam afetando todos nós, sobre as críticas, né, com relação ao uso do dinheiro público e tudo mais. Isso a gente sabe que é difícil no país, mas eu concordo com a internauta dizendo o seguinte, que sempre olhamos o lado vazio do copo, né? E nós temos muitas obras que já foram feitas. O Rodoanel acabou de ser aprovado, a outra alça do Rodoanel em São Paulo. É claro que falamos de Brasil e que e existe sim um despreparo até para o transporte coletivo, né? Eu acho que esse é o principal para os novos eventos. A questão de aeroportos, a questão de metrô e tudo mais. Inclusive, até pergunta aqui do Antônio, que ele fala, qual é o seu ponto de vista em relação ao estádio que estão construindo na Zona Leste? Eu vejo assim, alguma coisa tem que ser feita, né? Existe já há algum tempo, e existem as questões políticas, claro, de interesse, né, de clubes, interesses políticos, mas a Zona Leste vem se desenvolvendo muito. Né? A questão de acesso também, eu acho que o fato de estar próximo à rodovia, Ayrton Senna, a Dutra e tudo mais, também, e ao próprio aeroporto de Cumbica, isso facilita do que se fosse um estádio central. Né? Então, eu acho que falta um pouco tempo, né? O tempo, como a gente diz, vai passando, a gente nem percebe, e eu sei que muito tem que se fazer. Né? Eu espero sempre que esses eventos, certo? E com investimento, que os nossos políticos, aqueles que nós elegemos, possam, de fato, entender que é preciso um esforço maior até do que está sendo feito. E aí, e aí a Mariana, ela já pergunta, a logística no Brasil tem que evoluir muito ainda? Acho que sim, muito, né? E não depende só das empresas aí, porque a gente vê a malha viária, né? Nós temos um grande problema em relação à logística, que eu vejo, do meu ponto de vista, é a infraestrutura. É a infraestrutura. Né? São as nossas estradas que são sucateadas. Sim. Né? Nós temos aqui no estado de São Paulo as melhores estradas do país. Mas nós sabemos também a que preço
nós temos essas melhores estradas. Isso. Qualquer um que vá para qualquer lugar aqui no estado, quando passa pelo pedágio, tem um infarto. Exatamente. Né? Porque o preço que se paga para andar por essas boas estradas é muito alto. Mas eu costumo dizer que é o seguinte, é uma questão custo-benefício. Então, eu particularmente até prefiro pagar um pedágio um pouco mais caro, né? E andar numa estrada com a infraestrutura como nós temos aqui na Imigrantes, que sem dúvida nenhuma eu acredito que seja a melhor estrada do país, né? E também tem o pedágio mais caro do país. É, verdade. Né? Mas é a questão, então, que eu falei, do custo-benefício. Quando você vai para Minas Gerais, então, a hora que você passa da fronteira, né? Passa ali na divisa de estado. É bem visível. São Paulo e Minas, não precisa nem ter placa ali separando. É verdade. Porque a própria estrada, ela é o marco divisório entre os dois estados, o que é uma coisa absurda. Exatamente. Então, nós temos esse problema em relação ao sucateamento das estradas, nós ainda temos um problema muito sério em relação à própria questão ferroviária, que existe um investimento ínfimo pela necessidade que nós temos nessa área e que só avançou muito exatamente em função da iniciativa privada, né, para fazer o escoamento da sua produção, né, para que o custo do seu produto, né, fosse menor, para que ele pudesse se tornar mais competitivo no mercado externo. Queira ou não, nós temos um transporte aéreo ainda muito caro, né? Temos visto que para passageiro tem caído bastante as tarifas, mas em compensação, né? No outro dia, uma pessoa falou assim, eu fiz 8 horas Miami-Guarulhos, 8 horas. Sim. Cheguei no aeroporto, para sair, para ir embora, eu levei 4 horas. Metade do tempo do voo. Né? Então, nós temos aí, acredito que, evoluir muito. Qual é o teu ponto de vista em relação a uma saída? Qual é o indicativo de saída para tudo isso? Seria a diversificação, né, dos meios de transporte, certo? Com hidrovias, porque você falou das ferrovias. De fato, a iniciativa privada foi o que movimentou esse modal aí, né, nesses últimos anos. Porém, muito ligado a 2 segmentos, o de siderúrgico e o de cimento, certo? Então, assim, e o de safra também agrícola. De grãos, De grãos. Então, isso é muito pouco. Eu acho que isso é preciso ter uma participação do governo, mesmo que incentivando ou fomentando isso em licitações públicas, privadas, aí, para que a gente possa ter um investimento maior. O estado de São Paulo, que é o maior estado do país em termos de recursos e, enfim, né, de investimentos e tudo mais, e ele sofre muito com relação a isso. É aquilo que você falou, quiçá os outros estados. Então, o transporte ainda, em função da indústria automobilística, depende muito do transporte rodoviário. Né? O Brasil foi todo montado ao transporte rodoviário. Nós temos na nossa empresa transportes que vêm de Belém do Pará em Santarém via rodoviária. Via rodoviária. Certo? Que nós temos um transit time de 7 dias e meio foi expresso, com 2 motoristas, ou 15 dias se for normal. Isso é um absurdo, porque o custo que nós temos de estoque, de segurança, etc., é muito alto. E a gente precisa melhorar isso. Eu vejo que é difícil responder essa pergunta por conta das questões de que assim, a gente não vê no momento um planejamento de governo, plano de governo com essa estratégia para o crescimento. Eficaz e eficiente, exatamente. Né, Edmar? São muitas conversas, né? É muito assunto e pouca ação. Exatamente. Edmar, infelizmente o nosso programa chegou ao fim, estava muito boa aqui essa nossa conversa, tenho certeza que o nosso telenauta também gostou bastante. Então, Edmar Luiz, eu gostaria que você se despedisse do nosso telenauta e fica aqui o convite para que você retorne numa próxima ocasião. Ok, eu agradeço aos telenautas, agradeço o convite da produção, da professora Cláudia. Foi uma honra estar aqui e acho que poder colaborar com ideias, com um pouco da experiência, e estarei presente quando for chamado. Muito obrigada. A todos os nossos telenautas, agradecemos muito a participação, a colaboração com as perguntas. Continuem nos assistindo, continuem na TV ABCD, programa Log Comex, todas as sextas-feiras ao vivo, das 11 ao meio-dia. Sou Cláudia Bock, me despeço. Bom final de semana a vocês.